Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo de hoje é voltado para os alunos do sexto ano do ensino fundamental. E o nosso tema de hoje são os aspectos socioculturais dos rios acreanos na formação do território. Isso é importante saber porque tem algumas peculiaridades que muitos dos jovens não sabem nos dias atuais como é que esse processo aconteceu, tendo o rio como principal agente nessa formação do espaço geográfico acreano. Então, olha só, os principais rios que drenam o estado do Acre são o Rio Purus, olha só comigo, acompanha aqui, Rio Purus, que formam juntamente com seus afluentes e subafluentes, ou seja, todos os outros rios que desaguam e que trazem sua contribuição para dentro desse rio. Então, isso chama-se a Bacia do Acre Purus. Da mesma forma, o Rio Purus, com todos os seus afluentes e subafluentes, formam a Bacia do Juruá. A ocupação do espaço acreano, desde o início, está relacionada às condições naturais da época, principalmente a parte dos transportes, a circulação de pessoas e mercadorias que se dá por meio das bacias hidrográficas, por meio dos rios, que desempenhou um papel de grande importância nesse processo por constituir-se a única via de acesso à região. Isso é importante você lembrar, anote isso que vai servir para você daqui a pouco. E aí, quanto à ocupação inicial e importância dos rios, vamos desenvolver um pouco mais, até porque até os fins do século XIX eu vou estar falando um pouco sobre esse assunto. Já quando você quiser aprofundar um pouco mais, você deve então pegar do final dessa aula até fins do primeiro ciclo da borracha para entender também as outras particularidades que envolvem tanto conflitos entre brasileiros e bolivianos que envolvem rios e outras particularidades que você deve verificar isso numa outra pesquisa complementar. Então, segundo alguns historiadores, em épocas remotas, o espaço acreano era habitado por grupos indígenas pertencentes aos troncos linguísticos panos, aruaques e catuquinas. Os panos ocupavam a bacia do rio Juruá, os aruaques na bacia do rio Purus. Os indígenas acreanos organizavam-se em comunidades igualitárias, onde todos trabalhavam a terra para dela tirar o sustento do grupo. Realizavam uma agricultura de subsistência, além da caça, pesca e coleta. Os grupos habitavam as margens dos rios para garantir sua sobrevivência e facilitar a comunicação entre eles. Então vejam aí que a importância do rio já em tempos dos nossos antepassados já servia para estar próximo, para a comunicação, inclusive, entre vários outros grupos, a sobrevivência entre eles também. E essa questão da caça e da pesca, que próximo dos rios também é bastante vantajosa. Para quem conhece dessa questão da caça, sabe que muitos de alguns animais descem até os rios para beber água ou para comer determinados alimentos que estão sendo cultivados nas margens dos rios. Antes do contato com os invasores brancos, os grupos indígenas acreanos viviam da agricultura, cultivando milho, abóbora, mandioca, banana, batata, mamão, amendoim, verduras, tabaco, algodão, cana-de-açúcar e caju. Viviam também da pesca, caça e da colheita de frutas. Isso é interessante a gente observar isso porque geralmente quando se fala de grupos indígenas, você pensa que eles só comem milho e mandioca e alguns animais que eles caçam. E você vê que tem uma variedade de produtos que eles cultivavam também, e ainda hoje aqueles que são descendentes desses povos ainda o fazem. Para o transporte de seus produtos ou viagem pelos rios, os índios utilizavam canoas, ubás e balsas. Então, desde os tempos antigos, nossos antepassados, já se usava as canoas feitas de tronco de madeira, que a gente chama de casco, né, conhecido pelos ribeirinhos como casco, e as ubás, que são também feitas de tronco, mas são embarcações mais alongadas. E as balsas, que também ficaram como herança para todos nós,
quando não se tem barco, você monta uma balsa usando um algodoeiro ou qualquer outra madeira que torne leve a flutuação dessa forma de transportar mercadoria também em determinado lugar do rio. Quanto à ocupação dos exploradores e desbravadores, desde meados do século XVIII, que os amansadores de índios e coletadores de drogas do sertão penetravam pelos rios Purus e Juruá para coletar borracha, salsa-parrilha, bálsamo de copaíba, castanha e cacau. O governo amazonense, desejando descobrir uma passagem livre das cachoeiras e menos extensa para os povoados da Bolívia, principalmente para também buscar comercializar e importar gado da Bolívia, autorizou missão oficial para a exploração do rio Purus. Bom, no decorrer do século XIX, essa região foi penetrada por homens vindo de outras partes do Brasil, através dos rios Madeira, Purus, Juruá, Tarauacá, Iaco, Acre e seus afluentes. Primeiramente, as florestas e os rios dessa região de delimitações inexatas foram exploradas por coletadores, pescadores e caçadores isolados. Entre eles salientaram-se, entre outros, Francisco Manuel da Cruz e Flores, Nicolau José de Oliveira, que alcançaram Tarauacá já antes de 1847. Entre 1847 e 1850, o Juruá foi explorado pelos irmãos Cristóvão e Antônio, ou José Coelho, assim como pelo peruano Pedro José Cevalho, à procura de ovos de tartaruga e de óleo de copaíba. As atividades econômicas foram desenvolvidas sobretudo por comerciantes de Belém. Então veja que essas explorações elas visavam levar esses produtos para a área mais desenvolvida da Amazônia, no caso Belém. Então olha só a importância dos ovos de tartaruga, né, o tracajá falado, e de óleo de copaíba. A primeira exploração do Purus foi feita por João Rodrigues Cametá, que viajou por esse rio em 1852 com o objetivo de pacificar, olha que está em traços porque não era essa a intenção, mas era de aprisionar e transformar esses índios como trabalhadores, né? Às vezes até de forma forçada. A segunda exploração do Purus foi realizada em nome do governo do Amazonas pelo pernambucano Serafim Salgado, que subiu o rio até a desembocadura do rio Iaco. Manuel Urbano da Encarnação, de ascendência africana, foi o líder da terceira expedição realizada em 1861, com o objetivo de encontrar um caminho à Bolívia para a importação de gado, como eu disse anteriormente. Esse explorador teve a fama de ser aquele que melhor conhecia a região e é visto por alguns estudiosos como o verdadeiro explorador do Purus e descobridor da primeira árvore de caucho dessa região. Aí tem uma ilustração na tela, o caucheiro, obra do pintor marabaense Domingo Nunes. Então o caucho também é uma madeira que se extrai látex, assim como acontece com a seringa. Então diz aí que foi o primeiro a encontrar essa árvore nessa região. João da Cunha Correia é considerado como sendo o desbravador do Juruá, um rio pelo qual viajou entre 1857 e 1858. E aqui tem a ilustração do rio Juruá, que ele é bastante sinuoso, cheio de meandros, né? Meandros aqui, sim, um sentido técnico, mas no linguajar comum, um rio cheio de curvas, cheio de voltas, né? Cheio de sacados, como dizem os ribeirinhos. Para a ciência, o Acre foi descoberto em 1864 a 65 por William Chandler, que viajou pelo Purus e pelo Acre sob a égide da Sociedade Geográfica de Londres. Em 1867 explorou o Juruá. Em meados dos anos 60 já estava encerrada essa primeira fase da investigação geográfica do Purus, do Acre e do Juruá. A partir de 1870 estabeleceu-se uma ligação fluvial regular com Manaus. Após 1872, Antônio Rodrigues Pereira Labre, do Maranhão, ganhou fama de desbravador da região dos rios Ituxi, do Iguri, assim como seus afluentes. Em fins da década de 70, iniciou-se a exploração econômica regular das regiões das partes altas dos rios.
A corrente migratória intensificou-se na época da Grande Seca do Nordeste, então a gente vai começar a ver agora uma outra ocupação importante nessa nossa história, que os nordestinos, no período de 1877 a 1878, passaram por uma seca extrema, né, que fez com que eles migrassem, conforme essa própria ilustração que temos aí na tela. Os nordestinos iam para a Amazônia na expectativa de lucros rápidos e de trabalho em grande parte independente, na coleta de castanhas naturais, sobretudo, porém, na exploração da borracha. No entanto, por eles estarem sempre com aquela ideia de ficar rico e voltar rápido para a sua cidade natal, não foi possível, num primeiro momento, criar cidades, fortalecerem as cidades, porque eles não tinham o sentido de colonizador na época. Em 1902, a região do Juruá já teria ao redor de 300 a 400 seringais, e essa situação gerou conflito com índios, com bolivianos e peruanos, levando à tentativa de emancipação. Sobretudo, a exploração da região da Bacia do Juruá foi acompanhada por conflitos violentos entre índios e recém-chegados. Agora, qual foi o papel do Rio Acre nisso também, que a gente não pode esquecer? No passado, o Rio Acre foi muito importante para o desenvolvimento e economia das cidades, que cresceram às suas margens, pois era através de suas águas que as embarcações transportavam as mercadorias que abasteciam essas cidades naquela época, já que não havia transporte feito, outro tipo de transporte a não ser feito pelo rio. E aí tem uma ilustração bastante épica, né, que mostra o porto da Gamileira, onde fica o calçadão da Gamileira. Os barcos atracavam para o embarque e desembarque de carga e também de passageiro. Veja que, inclusive, os barcos eram de grande porte já nesse período. Aí você tem vários outros barcos que estão aí ancorados onde hoje é o calçadão da Gamileira. Então, é uma foto muito interessante que retrata o nosso passado, da nossa história gloriosa. Então, agora, a partir disso, vamos para a nossa primeira questão do nosso Exercitando. A ocupação do Acre acreano desde o início está relacionado às condições naturais, principalmente ao que diz respeito a letra A, pecuária, letra B, agricultura, letra C, hidrografia, no caso dos rios, letra D, extrativismo do látex. E aí? Identificou com a resposta que tem identificação com a pergunta? Se você respondeu que a letra correta é a letra C, tá certo, hidrografia. Desde o começo eu disse que os rios, a hidrografia foi o fundamento da formação desde o início da nossa história, da ocupação da nossa região até então, acreana. Vamos então para a segunda questão. Desde meados do século XVIII, que os amansadores de índios e coletores de droga penetravam pelos rios Purus e Juruá para coletar. Presta bem atenção para ver se você consegue lembrar essa sequência. Letra A, era açaí, borracha e salsa parrilha. Letra B, borracha, cupuaçu e copaíba. Letra C, borracha, castanha e copaíba. Ou letra D, cacau, açaí e guaraná. Então, se você fez a sua escolha e disse que a letra correta é a letra C, tá certo. Borracha, castanha e o óleo de copaíba. Então, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você quiser acessar essa aula ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!